Paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa escola bíblica dominical. Iniciamos hoje a lição de número 6, que está diretamente ligada à lição anterior, mais especificamente ao exemplo de amor de Barnabé. Os casos das duas lições, eles começam de maneira semelhante. Assim como Barnabé, Ananias e Zafira venderam uma propriedade e entregaram o valor da venda aos apóstolos. Entretanto, as semelhanças, elas vão somente até aí. Vemos no primeiro caso onde José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, Barnabé demonstra o seu amor pela obra de Deus. Barnabé sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja. Aqui neste caso, ele abre a mão de uma propriedade sua para dar assistência aos necessitados da igreja. Mais tarde, ele investe na vida de Saulo e depois investe na vida de João Marcos. O seu amor não era apenas de palavras, mas demonstrado através de obras. Já no caso de Ananias e Zafira, que é a base para a nossa lição, a atitude da venda foi semelhante à de Barnabé, mas baseada em mentira com intenção maligna, o que resultou na morte do casal. E encerramos essa introdução com uma pergunta: por que Ananias e Zafira morreram? E ainda com base nesta dúvida, por que os mentirosos dentro da obra de Deus não morrem mais instantaneamente, como no caso deste casal? Então fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e esse é o canal Simplesmente EB. Amados irmãos, chegamos hoje na lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Na nossa revista do terceiro trimestre de 2025, a Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. No nosso textuário, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Atos, capítulo 5, verso 3. A verdade prática afirma: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os versos do 1 ao 11. No comentário da nossa lição, a nossa introdução vai afirmar de maneira veemente: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Zafira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Meus queridos, até o ocorrido de Ananias e Zafira, tudo tinha sido glorioso na vida da igreja. Mas Satanás estava furioso e armou um plano. Como não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro, por meio da perseguição, agora ele se infiltrava na igreja para atacá-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia. Como Satanás ele não conseguiu destruir o trigo, ele semeou o joio. Foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Zafira. Satanás semeou a cobiça e a vanglória dentro dos seus corações. No tópico 1, o diabo, o pai da mentira. No ponto 1, é da natureza satânica mentir. No capítulo 4 de Atos, o autor sagrado, ele demonstra o ato de amor de Barnabé, quando este vendeu uma propriedade e trouxe o valor aos pés dos apóstolos, o que provavelmente gerou uma admiração muito profunda, a ponto de ser registrado por Lucas. O gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes. E no meio daquele entusiasmo, Ananias e a sua esposa Zafira, membros da igreja de Jerusalém, cobiçaram a mesma honra. E como a lição afirma, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil,
Ananias deu lugar ao diabo e o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. João 8, verso 44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. Champlin declara que o diabo ele foi o agente da queda angélica e humana. Quando o Senhor Jesus nomeia o diabo como pai da mentira, ele está se referindo àquela primeira mentira que Satanás apresentou a Eva, por intermédio do qual sobreveio a queda da raça humana. Nomear Satanás como pai da mentira refere-se a toda e qualquer expressão de falsidade, de impiedade e de engano, como podemos observar em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo afirma que a operação do anticristo na grande tribulação é baseada na mentira e no engano, o que será realizado com base na ação de Satanás. Ou seja, o diabo é e sempre será mentiroso, como afirma o final do ponto 1. O diabo é o pai da mentira e nunca mudará. Agora, no nosso ponto 2, a mentira como um ardil maligno. Um ardil é um comportamento com uma determinada intenção. No caso da mentira, a intenção desse ardil, ela é maligna. A revista afirma que Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. Tiago ensina que quando nós somos tentados, nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos desejos carnais, o que a Bíblia chama de concupiscência, que está em Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15. Ou seja, o inimigo, ele nos tenta nas fraquezas da nossa natureza carnal. Por isso, Paulo ensina que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, nós não devemos ignorar os seus ardis. Em outro texto, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Pois, como foi afirmado, o diabo ele não obriga ninguém a nada. Ele influencia as pessoas baseados na fraqueza da natureza carnal do ser humano. Um outro exemplo da influência maligna do diabo está na declaração de Pedro. Após afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro foi influenciado pelo diabo e aconselhou Jesus a não se entregar para morrer na cruz. Diante dessas palavras, Jesus repreendeu Satanás, que estava plantando a semente do engano no coração de Pedro. A lição ainda continua. Por certo, Ananias sabia disso, sabia que não devia dar lugar ao diabo, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Nós não sabemos se havia um lucro envolvido na intenção de Ananias, mas independentemente da intenção, usar a Bíblia ou usar a igreja para qualquer propósito fora da exaltação a Deus é pecado, é dar lugar ao inimigo e pode nos levar à morte. E o ponto 3 alerta: não superestime o inimigo. Superestimar é dar um valor maior do que algo realmente tem. Já subestimar é não levar em consideração o valor que algo tem. O ponto 3 inicia afirmando que o apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Neste texto apontado pela revista, Paulo está afirmando que para Satanás não alcançar vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar os seus ardis, nós não podemos ignorar as suas artimanhas malignas, mas nós não devemos superestimá-lo, esquecendo que o diabo ele foi derrotado na cruz. O apóstolo Paulo ainda afirma que, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando sobre eles na cruz. Mas também não devemos subestimar a influência do inimigo das nossas almas, pois como já foi afirmado, o diabo, ele é o pai da mentira. E como a revista aponta, Paulo orienta aos crentes se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, meus queridos irmãos, ele é dedicado e experiente. Ele foi criado no céu, foi capacitado no céu, mas o seu ódio está em ter sido expulso do céu. E ele se transfigura em anjo de luz para que, se possível for, enganar os próprios escolhidos, como o Senhor Jesus afirmou sobre os falsos profetas, que são instrumentos de Satanás. Agora, no nosso tópico 2, o cristão e a mentira. Neste tópico, nós vamos analisar qual deve ser a reação do crente com a mentira. A mentira que se tornou algo recorrente em todo o mundo afastado de Deus. E essas mentiras, em alguns casos, são justificáveis segundo os padrões mundanos. Nós vamos analisar primeiro que mentir é uma escolha. A lição afirma: um fato fica evidente em Atos, no capítulo 5, versos do 1 ao 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Zafira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Versos 1 e 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Verso 3. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram a decisão livre. Já estudamos que a mentira é uma prática que se originou no diabo. E em nenhum lugar das Sagradas Escrituras este ato é incentivado ou justificado. O apóstolo Paulo aconselha em sua carta aos crentes de Éfeso que, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. No início de Israel como nação, na entrega da lei, o 9º mandamento ordena: não dirás falsos testemunhos, ou seja, não mentir. Ao afirmar que mentir é uma escolha que envolve a natureza moral, a lição aponta que é da natureza do homem discernir entre o certo e o errado e de agir de acordo com a sua escolha. Por isso, como temos a liberdade de escolha, nós estamos debaixo do princípio de Gálatas 6, ou seja, nós colhemos o que plantamos. Nós somos livres para escolher o que plantar, mas nós não somos livres para escolher o que vamos colher. O que nos leva a concluir que o diabo, ele pode nos influenciar, mas ele não pode nos obrigar. Tiago, o irmão de Jesus, ele escreveu: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como afirma o final do ponto 1, Ananias e Zafira não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Agora, no ponto 2, atraídos pela mentira. A lição afirma: não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Zafira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. Aquele casal não eram pessoas desclassificadas. Eles eram membros da igreja, eles foram batizados, viviam juntos com os outros irmãos. Eles cantavam, oravam, tinham a mesma fé. Externamente, eles eram crentes. E o exemplo de Barnabé os fascinou. Eles tiveram a intenção de imitar Barnabé, mas tentaram jeitosamente o meio termo. Conforme a lição, eles queriam tanto o reconhecimento humano quanto parte do dinheiro da venda. Eles queriam os resultados do ato altruísta de Barnabé, com uma diferença: Barnabé agiu em verdade. Aquele casal, por sua vez, mentiu, querendo enganar a igreja. O próprio Pedro perguntou: Ananias,
Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Pedro está explicando claramente para Ananias que se ele não tivesse vendido a propriedade, ela ainda seria do casal. E quando fosse vendida, eles não eram obrigados a trazer o dinheiro para a igreja. Não havia uma obrigação de vender e nem de trazer o resultado da venda para os apóstolos. O que ocorreu foi uma influência maligna, como afirmou o próprio Pedro, para que o casal mentisse para alcançar a admiração da igreja e ainda usufruísse de parte daquela venda. E diante disso, nós vamos tratar agora o resultado daquela mentira, no ponto 3, onde mentir tem consequências. A revista vai afirmar: mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Ao mentir aos apóstolos, Ananias e Zafira estavam mentindo para a igreja e, consequentemente, também estavam mentindo para Deus. Isso é comprovado nas palavras do apóstolo dos judeus ao afirmar que o casal estava mentindo para Deus. O próprio Senhor Jesus, ao aparecer a Saulo no caminho de Damasco, quando este perseguia a igreja, perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vemos o Senhor Jesus afirmando que ao perseguir a igreja, se está perseguindo o próprio Deus. Assim como mentir para a igreja de Jesus é mentir para Deus. E como afirma o princípio de Gálatas 6, o qual nós já tratamos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E por isso, o resultado da mentira do casal confrontado pelo apóstolo Pedro foi a morte, o que vamos tratar no próximo tópico. Agora, diante de tudo que a Bíblia ensina sobre o amor, sobre o temor que se deve a Deus, nós precisamos, como a palavra de Deus afirma, fugir da aparência do mal. Não precisa nem ser o mal. Se parecer com o mal, nós devemos ficar longe. E no tópico 3, a igreja que repele a mentira. No ponto 1, uma igreja temente. A revista afirma que Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Zafira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Muitas vezes, essa palavra temor é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência, de respeito, como em Atos, no capítulo 2, verso 43, e outras passagens do Novo Testamento. A morte de Ananias e Zafira, como consequência da sua mentira, não foi algo comum ou corriqueiro dentro da igreja. Em primeiro lugar, como foi apontado na revista, Deus usou esta morte para gerar temor no coração da igreja e dos que estavam de fora, consolidando assim o agir de Deus no meio dos seus filhos. Já em segundo lugar, era uma igreja que estava dando os primeiros passos na história do cristianismo. Nós podemos então dizer que a igreja de Jerusalém, que nós nomeamos com razão como igreja mãe, naquele momento estava engatinhando, era uma criança, mas não era uma criança em termos de maturidade, e sim na sua questão histórica, na sua existência. E Deus não iria tolerar um abuso desses contra a sua igreja. Todo crime ele é digno de punição, mas o crime contra uma criança ele é considerado hediondo, ou seja, é um crime muito pior. E por isso este crime foi punido com a morte. E como afirma a lição, a história da igreja estava começando a ser escrito e Deus não permitiria que o pecado da hipocrisia fizesse parte do início dessa história. Esse era outro problema a ser tratado, o pecado da hipocrisia. Jesus Cristo, por vezes, criticou os escribas e os fariseus por sua hipocrisia. Esse era um dos pecados mais combatidos pelo nosso mestre amado. A hipocrisia é um pecado premeditado.
É a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que nós somos mais espirituais do que realmente somos. E o inimigo, por várias vezes, ele tentou atacar a igreja através da perseguição. Agora, ele estava atacando a igreja através da hipocrisia daquele casal, tentando levar a corrupção para dentro da igreja de Jerusalém. Se tal pecado tivesse prosperado, a igreja iria iniciar a sua caminhada com a mancha da hipocrisia em sua história inicial de poder e de santidade, como nos afirma o final do ponto 1. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Terminamos agora a nossa lição, o nosso último ponto, o ponto 2, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. E essa igreja forte, que dá título a este ponto, tem esse adjetivo, essa característica, por ser, como vimos nas lições anteriores, uma igreja de oração, uma igreja de ensino da palavra, uma igreja de testemunho, uma igreja de amor. E esse também foi um dos motivos que levou à consequência trágica do pecado de Ananias e Safira. Esse foi um dos motivos que levou aquele casal à morte devido ao seu pecado. A Bíblia é clara ao afirmar: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Uma igreja que busca a Deus recebe os cuidados de Deus. Uma igreja que agrada a Deus recebe a proteção de Deus. E por que a hipocrisia, a mentira, o pecado não acaba, não morre mais em muitas igrejas hoje? Porque as igrejas estão fracas, as igrejas não oram, não têm ensino, não pregam, não amam. Jesus disse para a igreja de Sardes: você tem fama de estar viva, mas está morta. Suas obras, elas não são íntegras diante do meu Deus. Por essa frieza espiritual que os pecados estão vivos e ativos dentro de nossas igrejas. E como afirma o final deste ponto, uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. E agora a nossa conclusão, que vem confirmar tudo o que estudamos até agora, afirma: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notavelmente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. E assim, meus amados, depois de tão importante assunto, nós concluímos esta lição. Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.